Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, ao verso 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que estão guiados pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. A palavra ela já começa nos aconselhando. Se algum dos nossos irmãos cair em pecado, fizer algo que não é agradável a Deus, nós que somos irmãos uns dos outros, espirituais, nós que andamos no Espírito do Senhor, é para ajudá-lo, aconselhando, se for necessário, repreendendo, mas com mansidão e com muito cuidado, para que também a gente não venha cair em tentação. E com muito cuidado para que a gente também não venha ser tentado pelo pecado e cair junto com ele ou cair em outras contradições, em outros pecados. Por que a palavra está nos dizendo assim? Para que a gente não venha apontar a um irmão que esteja, de repente, fazendo algo que é ao contrário à doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, a verdade. Então, se algum de nós, não importa quem seja, está fazendo algo errado, algum pecado, está dentro do pecado, é necessário que a gente vá até ele. Através da palavra, mostrar o que é certo e o que é correto, para que ele possa voltar para o caminho certo, como está dizendo na palavra. Mas isso é necessário que a gente faça através do Espírito, com mansidão, não julgando e nem repreendendo ele como se ele estivesse muito errado. Claro que ele está errado, mas como se a gente fosse superior àquela pessoa. Ah, não vai acontecer comigo. Não, é necessário que se tenha a consciência que como aconteceu com ele, também pode acontecer com qualquer um de nós, como o próprio texto está dizendo. E cada um cuide para não ser tentado. Então, cada um tenha muito cuidado também para não ser tentado. Tenha muito cuidado para que também não caia em pecado. Não venha fazer as mesmas coisas ou outras coisas que o nosso irmão está fazendo. Então, o texto é muito claro. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, nós que conhecemos a verdade, que conhecemos a palavra de Deus, deve com mansidão, com amor, ir até aquela pessoa e mostrar àquela pessoa através da palavra que aquela pessoa está errada. Não com julgamento, não se achando melhor do que aquela pessoa. A palavra é muito clara. Ajudá-la a voltar ao caminho certo. Então, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa está errada. Que aquela pessoa está saindo do caminho correto e está procurando um caminho errado. Mas isso com mansidão. Mas isso com espiritualidade. Não carnalidade e apontando e julgando e se achando melhor do que aquele que por algum motivo está pecando, está fazendo algo que não é da vontade de Deus. Saiu fora do caminho correto que ele estava e de repente ele procurou fazer algo errado, algo que não está na palavra, que não está na doutrina de Cristo. Então é necessário que os irmãos vá até aquela pessoa e fale através da palavra, mostrando que aquela pessoa está errada. E a palavra diz: e cada um cuide para não ser tentado. Então, que cada um também é necessário ter cuidado para que não seja também tentado e também caia no mesmo pecado. Então, é necessário que se vá até o irmão, se fale com o irmão, mostre na palavra que ele está errado, para que ele volte para Cristo, para que ele volte para o caminho certo. A palavra é muito clara. E no verso 2 diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo.
Então você vai ajudar a esta pessoa ou a estas pessoas a levar os fardos uns dos outros. De que forma? Mostrando na palavra, falando com palavras de mansidão, com palavras de amor, falando espiritualmente que aquela pessoa está pelo caminho errado. Então ajude essas pessoas a levarem um fardo uns dos outros, porque todos nós temos fardos. Eu tenho fardos, nossos irmãos, todos eles têm fardos, e é necessário que a gente ajude um ao outro a levar os fardos. É para isso que se diz que a igreja precisa estar em união. Para quê? Para que um ajude ao outro em quê? Nas suas falhas, nos seus delitos, nos seus pecados, mostrando que a palavra não é daquela forma, mostrando que Deus não nos quer dessa forma. É para isso que a igreja está aqui na terra, para que um possa ajudar o outro. Aqui não está falando de ajuda material, está falando de uma ajuda espiritual. Uma ajuda que muitas vezes a pessoa está unidos, ali todos unidos na igreja, congregando juntos, como irmãos, como igreja. E ninguém ajuda um ao outro quando ele sai daquele local. Ninguém procura aquela pessoa para saber por que ele saiu, por que ele não está mais congregando. E muitas vezes, quando vê esta pessoa na rua, sem querer mais congregar, muitas vezes julga, aponta, sem saber o motivo. Mas aqui está muito claro no texto. Precisamos ajudar uns aos outros a carregar os fardos. Que fardo? É os problemas, os deslizes. Não é material, não só é você levar a comida, não só é você ajudar com alguns bens materiais, com algum dinheiro, com alguma comida. Não, não é isso. Está falando dos fardos. Fardos são os pecados, os delitos, os deslizes que nós damos. E muitos dão os deslizes e ficam envergonhados de voltar. Não tem mais coragem de voltar, eu fiz isso errado. Então fica com vergonha de voltar a congregar, de se unir com os irmãos. Mas é necessário que nós, que estamos sabendo que aquele irmão se desviou, que aquele irmão não está vindo congregar, qual é o motivo que ele não vem mais, qual é o motivo que ele não quer vir, por que se afastou de se reunir com os irmãos. E a gente possa fortalecê-lo com palavras, palavras que está aqui na doutrina de Cristo, mostrando para aquele irmão que ele pecou, errou, mas estamos ali unidos para que ele venha e continue unidos uns com os outros, porque é para isso que a igreja está aqui formada. A igreja ela não é perfeita. A igreja ela é cheia de imperfeição, ela é imperfeita, ela não tem como ela ser perfeita. Então todos nós podemos deslizar, podemos pecar, mas é necessário que todos nós reconheçamos que isto acontece na vida de todos e possamos ajudar uns aos outros, porque a palavra é clara. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Essa é a lei de Deus, que a gente possa ajudar uns aos outros. Não é material, não é financeiro, aqui não está falando disso. Aqui está falando espiritualmente. A pessoa estava numa posição correta, no caminho correto, e de repente mudou de rota, mudou de caminho, foi fazer coisas mudando, foi fazer coisas da sua vontade. E os irmãos, todos, é necessário saber por que essa pessoa. Agora, se a pessoa realmente não quer mais congregar e quer viver essa vida da forma que ele escolheu, sim, aí é outro assunto. Mas aqui está dizendo que é necessário ajudar. Então, que precisamos colocar em nosso coração e procurar nossos irmãos que não querem mais congregar, que não querem mais se unir, que não querem mais ficar unidos uns com os outros e saber por que eles não querem. E se pecaram, não tem importância, porque todos nós tem momento de deslize, mas é necessário que através da palavra a gente possa ajudar essas pessoas. Vamos orar e pedir a Deus para que Deus nos dê essa sabedoria, esse entendimento, para que a gente possa procurar tantos que estavam unidos com a gente e de repente se afastaram, de repente saíram, por algum motivo se desgostaram do local, se desgostaram com o irmão, se desgostaram até com o próprio pastor, que acontece, mas precisamos ir lá saber o que foi que aconteceu e confortá-lo de alguma forma através da palavra, porque assim nós estamos obedecendo a Deus, porque a igreja, enquanto ela não for arrebatada, totalmente transformada, ela tem defeito. E todos nós precisamos de ajuda uns dos outros.
Então é necessário que a gente compreenda e possa pedir a Deus a sabedoria e o entendimento, para que possamos ir até os nossos irmãos, que nós sabemos que tem muitos que se afastaram, que não querem mais congregar, que não vêm mais para as reuniões. Teve algum motivo? Sim, teve. Então necessita-se ir até lá e procurar saber o que é que está acontecendo, para que eles voltem a congregar, para que eles voltem a se reunir. Muitos têm vergonha de voltar, outros não vêm porque não querem mesmo, então é uma opção deles, não podemos fazer nada, mas é necessário que a gente faça isso. Então vamos ver quem é que não está vindo nas reuniões, por que não está vindo. Vamos pedir a Deus, que Deus nos dê coragem, nos capacite, porque muitas vezes nós não queremos ir. Vamos ser sinceros, né? Muitas vezes a gente, não quer vir, deixa para lá, mas é necessário que a gente vá perguntar porque não quer vir. Se falhou, se errou, começa tudo de novo, porque Deus nos perdoa. Deus não quer ver a gente longe dele. Mas mesmo que aconteça alguma falha, alguma dificuldade, e a gente volte, Senhor, estou aqui, eu quero viver para ti. Eu falhei, eu errei, me perdoa. E Deus já te perdoou na cruz. Agora é necessário você abrir a boca e querer pedir a Deus que Deus te restaure, que Deus te dê mais uma vez aquele amor, aquela vontade de estar unidos, aquela vontade de ler a palavra, aquela vontade de orar. É isso que Deus quer da nossa vida. E precisamos sim ficar desta forma até o fim, ajudando os nossos irmãos. E a palavra diz com muito cuidado, porque de repente também pode ser um de nós que caia, né? Estamos firmes hoje, mas amanhã ninguém sabe. Então, se a gente vai ajudar o nosso próximo, e de repente o nosso próximo aceita, volta a viver na presença do Senhor, não na presença de homens, não na presença de pessoas, mas na presença do Senhor. É isso que é importante. Então, se por um acaso eu ou outra pessoa que foi lá e ajudou aquela pessoa a se levantar, aquela pessoa também vai, de repente, se acontecer que um de nós caia, também aquela pessoa vem até nós, também nos ajudar. Então precisamos pedir a Deus essa sabedoria, esse entendimento, para que a gente faça isso também para os nossos irmãos. E assim a palavra diz que estamos cumprindo a lei de Deus. É isso que a palavra nos ensina. E no verso 3 diz assim: se vocês se consideram importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Olha só. E se cada um de nós se acha tão importante, tão grandioso, tão sabido, que não podemos ajudar o nosso próximo que caiu, que ficou no pecado, que está no pecado, que muitas vezes nós estamos vendo que deram esse deslize. Então, se nós somos tão importantes para não fazer isso, então nós estamos enganando a si mesmo, porque Deus não quer dessa forma. Deus não quer assim. Porque todos nós somos igreja, somos irmãos, e é necessário ajudar os nossos irmãos que oram, na hora das fraquezas, na hora das tribulações, na hora que eles necessitam, que é na hora da fraqueza espiritual, que todos nós passamos por essa situação. Uma hora vai tudo bem, de uma hora para outra estamos fracos espiritualmente. Muitos resistem à fraqueza, mas muitos se desfalecem, dizem, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais me reunir, eu não quero mais ler a palavra, eu também não quero mais orar, e se entristece por algum motivo. E é necessário que a gente venha fazer o que Deus quer. Como a palavra diz, se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. E aqui não está falando de ajuda material, de ajuda de bens, de ajuda em dinheiro, de ajuda em comida, está falando da ajuda espiritual, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. As pessoas do mundo inteiro se afastando da presença do Senhor. Não é da presença do homem, não é da presença dos irmãos, é da presença do Senhor, que a gente está vendo que isso está acontecendo. Muitos estão desfalecendo, muitos estão se afastando totalmente dos caminhos do Senhor e voltando para o mundanismo, voltando para fazer as suas próprias vontades. E isso a palavra está dizendo que é necessário a gente ajudar. E se a gente não ajuda, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Infelizmente a palavra é muito clara. Está dizendo que nós estamos sendo orgulhosos. Estamos se achando melhor do que aquelas pessoas e por isso não estamos ajudando. Mas é necessário que se vá até eles.
Se eles não quiserem voltar, se eles não quiserem continuar na presença do Senhor, não é na presença de homem, como eu estou falando, aí é entre eles e Deus. Mas a gente fizemos a nossa parte. Então, assim é necessário ser feito. Vamos orar e pedir ao nosso Deus, que o nosso Deus nos dê essa vontade, este prazer, esta alegria de irmos até os nossos irmãos que se afastaram, que a gente não sabemos como é que está a vida deles espiritual, mas Deus sabe e Deus quer que a gente vá até eles. Então precisamos pedir a Deus que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê essa sabedoria, esse entendimento para que a gente chegue até lá com espírito de mansidão, com espírito de amor, com espírito da verdade. Não com a nossa maneira de ser, a nossa arrogância, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de achar que eles estão errados. Não é isso que a palavra está dizendo. É com mansidão. Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, deve com mansidão ajudá-los a voltar ao caminho certo. É assim que Deus quer de cada um de nós. Vamos orar e pedir a Deus que Deus nos dê esse espírito de mansidão, de sabedoria, de entendimento, para que a gente possa ir até os nossos irmãos e falar para eles através do Espírito de Deus, que Deus nos deu e nós já temos esse Espírito. Só precisamos, cada dia, colocar em prática o que Deus quer que a gente faça. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amado, Deus Pai, Deus grandioso, precisamos de Ti, Senhor, para que a gente possa fazer a Tua vontade. Viver, Senhor, em espírito e em verdade como o Senhor quer. Grandioso Deus, nos capacita, não só a mim, mas a todos, meu Pai, que estão ouvindo esta palavra, e até a casa dos nossos irmãos, procurar saber o que é que eles têm, por que se afastaram, por que não querem mais viver na presença do Senhor, não na presença do homem, mas sim na presença de Deus. Precisamos de Ti, Senhor, a todo momento, para que através do Teu Espírito que já mora e habita em nós, todos nós possamos fazer, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, como o Senhor quer. Te agradeço, Pai, por esse dia, por esta mensagem e por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.